Vamos falar sobre inflamação. Recentemente eu tive conjuntivite. O meu olho ficou em estado agudo de inflamação. E de certa forma, apesar daquele processo, eu continuei enxergando. O meu olho continuou funcionando normalmente, apesar da aparência de estar um olho doente. Mas por trás daquela doença, dessa inflamação, havia um processo acontecendo. O meu organismo estava lutando para se recompor. De certo modo, estava poupando a minha visão. Porém, os efeitos e os sintomas foram sentidos. O meu olho teve que se adaptar para enfrentar a infecção. E ele não saiu ileso por isso. Então, é preciso falar sobre a inflamação no corpo espiritual. Para que se vale a inflamação? O que seria equivalente a um processo infeccioso no mundo espiritual? Qual que é a diferença entre uma inflamação aguda e uma inflamação crônica no nosso corpo? Os efeitos. O que acontece para chegar a tal ponto? E por que aquela conjuntivite não levou a minha visão? Tá. A chave desse tema está relacionado com a luta espiritual, que se assemelha ao processo de combate de uma doença no nosso corpo. Por que nós usamos colírio quando estamos com esse tipo de infecção? Por mais que uma infecção por conjuntivite tenha o potencial de causar uma cegueira definitiva ou mesmo temporária, ainda assim existe no nosso corpo a capacidade de combater esta doença. Deus criou o ser humano para que o ser humano tivesse saúde de todas as formas possíveis, de modo que ele não ficasse doente ou que, quando o homem ficasse doente, ele voltasse o mais rápido possível para o seu estado de saúde, que é o natural. Deus não quer ver o homem doente. O ponto-chave de tudo isso pode estar relacionado com um processo de inflamação. Tá. O que seria a inflamação? A inflamação ela é um sinal visível do que está acontecendo no meu olho. Então, o que acontece? É um combate que envolve mecanismo de defesa do organismo e o corpo invasor externo, que no caso é a bactéria. Então, a inflamação é um processo infeccioso e um combate. Tem uma resposta imunológica aguda. Assim que algo estranho chega no olho ou em qualquer parte do organismo, o corpo é capaz de reconhecer aquilo como algo contagioso, como algo que vai causar uma doença, que precisa ser combatido. Essa imunidade por macrófago, neutrófilos, geralmente é uma imunidade inata. Ela acontece no próprio organismo e de maneira inespecífica. Então a gente tem duas respostas a organismos que nos podem fazer mal. Uma resposta inespecífica ou inata e uma resposta específica com anticorpos, certo? Esses anticorpos temos os linfócitos e várias outras células, que é a mesma que é quando se cria uma imunidade através de vacina. Da mesma forma também se baseia o tratamento. Então temos um tratamento específico e um tratamento inespecífico. Por exemplo, a gente falou o colírio. Por que nós não usamos o colírio para combater outro tipo de infecção? Porque somente do olho? Porque ele é um antibiótico específico para o olho. Não faria sentido usar um colírio para tratar uma diabetes, outro processo inflamatório, outra doença. Então essa é uma doença, um remédio específico, enquanto que um anti-inflamatório poderia ser usado para tratar aquela infecção ou qualquer outro tipo de inflamação. O nosso corpo ele tem uma especial capacidade de resistir à inflamação aguda, pois o estado de saúde é o estado natural do homem, desejado por Deus. Mesmo então que apareça um organismo, o combate acontece para voltar à saúde do homem, que é o seu estado natural. A doença é apenas um estado passageiro necessário para fazer aquele combate. Os sintomas são só sinais daquele combate. E esse combate é invisível. Por mais que exista um sinal visível de um eritema, de um olho inflamado, um edema, nós não podemos ver o que realmente está acontecendo dentro do olho, que é a resposta imunológica, que é algo invisível ao olho nu. Na inflamação crônica, o processo de doença é diferente. O corpo vai perder a sua resistência, pois a doença se torna o estado predominante do ser humano. Então, na inflamação crônica, o normal é o corpo ficar doente. E isso acontece a um longo prazo, onde as resistências já foram superadas. E o corpo não consegue resistir àquela inflamação e ela se propaga de maneira crônica, destruindo o mecanismo de defesa ou enfraquecendo a tal ponto que ele se torna suprimido. Então, às vezes, até o próprio corpo pode favorecer o processo de doença, pois a doença se tornou o estado natural do ser humano. E isso é preocupante. Deveria ser atormentador saber que nós estamos mais habituados com a doença do que com a saúde quando chega o estado crônico. E o que é determinante para chegar no estado crônico de doença? O estilo de vida, o comportamento, os hábitos das pessoas que tornam aquela doença ou fizeram essa doença prevalecer sobre a resistência e tornar-se crônica, tendo a doença como dominante sobre o ser humano, sobre o corpo ou sobre aquele órgão que convive com ela. Então, o demônio age como uma inflamação no nosso organismo. Ele é um organismo invasor, um intruso, que tenta tomar conta, fazer o nosso espírito se tornar doente, fazer o pecado se tornar o nosso estilo de vida. Não que a inflamação ela seja uma coisa ruim, porém o estado inflamatório não é um bom sinal para o nosso corpo,
pois ele sinaliza a presença constante de agressores no organismo. Muitas vezes essas inflamações são até o próprio organismo tentando se defender, como é o caso do intestino, da doença celíaca e diversas outras formas ou estados inflamatórios que a humanidade vive constantemente. Então, de certa forma, analisando o mundo espiritual e material, podemos dizer que os agressores, os invasores, os parasitas e os demônios agem de maneira semelhante. A inflamação, por si só, é uma coisa boa. É um estado de defesa natural. Durante a inflamação do meu olho, tem-se diversos fenômenos do combate do sistema defensivo e organismo invasor. A inflamação nada mais é do que uma forma de neutralizar o organismo invasor. Então, no olho ocorre a defesa dos macrófagos, linfócitos. Então, há uma união entre a defesa específica daquele olho e há uma resposta inflamatória também orgânica dos demais órgãos. Por isso que muitas vezes acontece a febre. É o próprio corpo agindo de maneira inata para neutralizar aquele organismo, aumentando a temperatura para inativar suas proteínas. O próprio olho tem alguns mecanismos de defesa contra esses invasores que são externos, como por exemplo os cílios, a lágrima que são produzidas e tem células de defesa. Então é graças à inflamação que nós não ficamos cegos, ou aquela infecção ela é parada, deixa de progredir. Como a infecção se resolve no próprio olho, dificilmente teremos sintomas como febre ou sintomas mais sistêmicos, pois o nosso olho tem uma imunidade própria bem avantajada. Então, também a Igreja Católica ela age como um sistema defensivo do corpo de Cristo. Ela tem os próprios células, os próprios organismos que são criados, produzidos para ajudar no combate espiritual e auxiliar os órgãos que estão ficando doentes. Assim como o corpo humano, a igreja, cada órgão tem um sistema de combate para enfrentar o mal, exceto aqueles que esquecem disso ou se distanciam disso e acabam se enfraquecendo. A inflamação é a guerra e não um sinal de derrota. Então, a presença da inflamação, dos problemas na igreja, não é sinal de que a igreja perdeu o combate ou que ela está fraca. Não, é um sinal de força, é um sinal de combate. O demônio ele investe nos problemas crônicos para destruir a igreja, assim como faz as infecções no nosso organismo. Então ele tenta criar esse estado crônico de fraqueza, de doença, para que ele consiga tomar o controle. Cada órgão, cada sistema tem suas próprias maneiras específicas de combater a doença e tratá-la e para evoluir de forma correta para a cura, pois cada órgão combate aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é comum, aquilo que lhe é habitual, assim forma a sua própria resistência. Então a imunidade geral funciona para que o corpo inteiro esteja saudável. É preciso que cada órgão consiga preservar sua saúde. Um órgão doente já é suficiente para o corpo todo ficar doente, pois é tudo interligado, assim como o sistema imunológico. E um dos problemas graves da inflamação está muito relacionado com a epidemia recente de Covid, onde gera uma resposta inflamatória sistêmica capaz de causar a morte devido a esse estado inflamatório da Covid e pró-coagulante. Por isso a febre ela é um sintoma sistêmico. E o mal, ele acomete um membro do corpo e acaba por afetar o corpo inteiro. Existe uma ligação muito intrínseca do combate do corpo e o combate espiritual do corpo de Cristo. São estruturas muito parecidas, o nosso corpo, a nossa defesa. E, infelizmente, nos tempos modernos, aparentemente, parece que a igreja perdeu sua capacidade de lutar contra as heresias, perdeu a capacidade de lutar contra o espírito ateísta, contra a apostasia. E cada vez parece que a igreja se torna fraca e perde a fé como um todo. Assim como um corpo doente que entra em estágio terminal. Um corpo do ser humano que já não consegue mais superar as suas adversidades para se manter vivo. E é por isso que Jesus pergunta se quando ele voltar ainda haverá fé no mundo. O estado inflamatório, o estado conturbado, dificultoso que vive o mundo, se assemelha a uma doença que acomete a humanidade inteira. Tanto em espírito, quanto em corpo, quanto em alma. E o corpo de Cristo parece muito dilacerado nos tempos atuais e nós não podemos abandoná-lo. Apesar de não parecer que estamos com vida, ainda temos um Deus que nos sustenta e que deu a vida por nós para poder nos salvar